Fala jovem, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o primeiro vídeo dessa série que a gente vai chamar de Verdades de Verdade. E a gente vai mostrar alguns textos ou algumas coisas que as pessoas dizem que elas acreditam que essas são a verdade. E a gente vai mostrar para você que uma simples interpretação do texto vai mostrar qual é a verdade. E hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você já ouviu a seguinte frase? Todos os caminhos levam a Deus. Ou não existe verdade absoluta. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Mas a pergunta que fica é o que a Bíblia diz sobre isso? E aí eu quero que você leia comigo. A gente vai ler juntos aqui na Bíblia uma verdade sobre isso. Aí a habilidade do usuário em abrir a Bíblia. Então a gente pegou essa Bíblia aqui e a gente vai ler o texto de João 14, a partir do versículo 4, onde Jesus está conversando com seus discípulos e ele fala de um assunto, ele fala assim: vou para o Pai, preparar o lugar. E aqui, olha só que interessante. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Só que Jesus fala que vocês conhecem e Tomé faz uma pergunta. A pergunta de Tomé é: não sabemos para onde o Senhor vai. Como poderemos saber o caminho? Ou seja, Jesus fala como se fosse um pressuposto para os discípulos, ou seja, como se os discípulos já soubessem qual é o caminho, porém Tomé, e aí é legal essa coragem de Tomé de perguntar, nós não sabemos nem para onde o Senhor vai, como saberemos qual é o caminho? Olha que interessante. E aí Jesus responde a célebre frase no versículo 6, e ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora preste atenção. Se Jesus está dizendo que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, não há espaço para uma outra verdade, não há espaço para uma segunda possibilidade. Ele está dizendo que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E olha só que legal, quando a gente fala sobre relativizar as coisas, quando a gente pega aqui, por exemplo, eu sou, essa fala de Jesus, dizer eu sou, está dentro do Evangelho de João, junto com outras 7 falas de eu sou. E essas 7 falas do eu sou chamam para si, Jesus está chamando para si a divindade, ou seja, ele está dizendo que ele é Deus. E isso não dá margem. Qual é a grande diferença do cristianismo protestante para as outras religiões ou para as outras formas de fé? O cristianismo traz para si, ele chama para si uma verdade absoluta. O cristianismo não dá margem que tem como haver uma outra forma de crer em Deus ou uma outra forma de chegar a Deus. Jesus está dizendo que ele é o caminho, não há uma outra via, não há uma segunda forma, somente por Jesus. Ah, mas eu creio de uma forma diferente. Quando a gente está falando de palavra de Deus e do Evangelho, a gente não tem opinião. A opinião para o Evangelho não cabe. O que vale é o que está escrito. E o que está escrito é que Jesus é o caminho. E aqui eu quero fechar com você sobre uma fala de um grande escritor chamado C.S. Lewis, onde ele diz que se a gente não quiser crer que Jesus é Deus, nós só teremos 3 opções. Ou ele é Deus, Filho de Deus, ungido Cristo, ou ele é um louco, ou ele é um mentiroso. Quando a gente lê uma passagem como essa, onde Jesus está dizendo que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ninguém vem ao Pai senão por ele, a gente precisa se curvar, pedir perdão a Deus e nos arrepender dos nossos pecados para, de alguma forma, Deus ter misericórdia de nós e conceder a sua graça sobre nós. Essa é uma das verdades que a gente tem para dizer para você, para que você possa ver como o Evangelho liberta, o Evangelho transforma, e a gente vai ter aqui entendendo que não há uma outra verdade, somente Jesus é a verdade. Ah, mas existem outras religiões que falam sobre Jesus também, mas elas concordam com o que está escrito no texto? Ou elas precisam de um outro texto para dizer qual é a verdade? Nós usamos a Bíblia como a palavra de Deus e ela é suficiente para dizer para nós em quem e em que nós devemos crer.
E aí eu quero te dizer que o creia está chegando e você precisa crer na verdade da palavra de Deus. Você não pode crer em outras verdades, porque se você crer em outras verdades, você não vai estar crendo no Evangelho, logo você não vai ter acesso ao único e vivo caminho até Deus. E aqui eu encerro o nosso primeiro vídeo da série Verdades de Verdade, e eu quero te convidar para você se inscrever nesse canal, acompanhar os vídeos que nós vamos produzir aqui, e tem muita coisa legal que vai vir à frente, outras verdades que as pessoas contam, mas uma coisa que eu preciso te dizer é: a verdade é uma só.